Saudações, turma! Nessa videoaula, eu pretendo mostrar a vocês como preencher o termo de abertura. Bem, e aí, só lembrando, primeiro, nós vamos utilizar um estudo de caso de um projeto relacionado a desenvolvimento de um controle de processos jurídicos. Uma empresa fictícia, naturalmente, que é a Terra TI, assumiu esse projeto para poder desenvolver esse sistema, certo? Bem, aqui nós temos aqui o estudo de caso, né? E aí, uma outra coisa que eu quero destacar também é o seguinte, como eu mencionei para vocês na videoaula anterior, para evitar que a gente fique aqui lendo o estudo de caso inteiro, eu já disponibilizei para vocês esses estudos de caso para que vocês façam a leitura antecipada. E aqui eu já destaquei, como vocês podem ver aqui, alguns pontos importantes que nós vamos utilizar para preencher o termo de abertura. Então a gente não vai ter que recorrer ali ao texto inteiro, a gente vai pontualmente pegar algumas partes e já ir direto ao ponto. Ok? Bem, vamos lá então. Primeira coisa, lembrando o que é o termo de abertura. O termo de abertura é o primeiro documento gerado em um projeto. Por quê? Esse documento ele registra as necessidades das partes interessadas, ele formalmente autoriza o início do projeto e ele também dá autoridade ao gerente de projetos. Então, por isso que ele é o primeiro documento de um projeto. Outro detalhe importante. Eu elaborei aqui um termo de abertura, um modelo de termo de abertura. Vou disponibilizar esse modelo para vocês também. É um modelo simples, tá, pessoal? Eu tentei colocar o mínimo possível de informações, o mínimo necessário de informações nesse modelo. Para isso, para definir quais informações eu deveria colocar aqui, eu me baseei na literatura, tá? E na experiência prática minha nos anos aí que eu atuei como gerente de projetos, né? E em projetos reais, né? Em empresas que atuavam nesse ramo de desenvolvimento de software. Bem, com isso, eu quero esclarecer para vocês também o seguinte, que embora seja um termo de abertura simples, objetivo, direto, ele pode sim, tá, ser utilizado em um projeto real de uma empresa, tá? Porque ele tem as informações suficientes para um termo de abertura. Bem, a primeira informação que se pede em um termo de abertura do projeto é um resumo das condições do projeto. É um resuminho mesmo, é você contar ali um pedacinho da história, de forma bem direta. Bem, aqui, se a gente recorrer aqui ao estudo de caso, logo no início, diz assim, o escritório de advocacia, Silva e Souza Advogados, pretende informatizar o controle de processos jurídicos. Ok, só está dizendo que eles pretendem informatizar. Aí aqui nessa parte marcada de amarelo diz assim, o novo sistema precisa ser implantado até outubro deste ano, pois o escritório está se preparando para se adequar a uma integração com os tribunais e, caso o sistema ainda não esteja pronto a tempo, ela poderá sofrer sanções administrativas, podendo inclusive incorrer em atrasos nos processos, dentre outros. Aqui já contou um pouquinho mais da história, o que motivou, né? Bem, vamos lá então. Então o que a gente pode dizer nesse resumo nosso? A gente pode dizer o seguinte, devido a uma necessidade de integração com os tribunais, né? Então vamos lá. Devido à necessidade de integração, vamos colocar aqui de informações, de processos jurídicos com os tribunais. Aí nós continuamos aqui, o escritório de advocacia, advocacia,
O nome é Silva e Souza Advogados. Silva e Souza. Souza com Z? Souza com Z. Advogados. Decidiu informatizar o seu atual controle de processos. Bem, vamos colocar esse aqui. Justificado, né, para ficar melhorzinho. Bem, aqui só um resuminho, tá? Eu poderia, por exemplo, já mencionar o fato de que se eles não realizarem essa integração, eles vão sofrer sanções administrativas, né, etc. Só que eu quero deixar essa parte aqui para justificativa. Ó, vamos ler aqui de novo. Precisa ser implantado até outubro deste ano, pois o escritório está se preparando para se adequar a uma integração com os tribunais. E caso o sistema ainda não esteja pronto a tempo, ela poderá sofrer sanções administrativas, correndo em atraso nos processos, dentre outros. Então a gente pode colocar assim: o escritório de advocacia tem ou está sujeito a integração no prazo, a integração com os tribunais até outubro de 2020, pois caso não ocorra, poderá sofrer sanções administrativas. Perfeito? Isso é uma boa justificativa, né? Tem que fazer, né? Uma justificativa de força maior. Inclusive, pessoal, essa empresa de advocacia, ela claramente aqui ela está sendo afetada por um fator ambiental, certo? Que esse é um fator ambiental externo, no caso, né? Que é externo à empresa, que são, no caso, os tribunais. Tá? Esse é um bom exemplo de fator ambiental. Vamos lá. Tá. Então, nós já temos aqui a justificativa. Aqui está pedindo o quê? O campo 3, né? Então, no 1 a gente colocou aqui um resumo das condições do projeto. Vou destacar aqui. No campo 2 a gente colocou a justificativa do projeto, né? Então, aqui, ó, na informação 3, a gente vai ter que colocar o nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu vou, na minha simulação aqui, eu vou colocar como se eu fosse o gerente de projetos. Vou colocar Marcelo Ottoni Aguiar é o gerente de projetos. Sua autoridade no âmbito do projeto e permite contratar, comprar e gerenciar os recursos conforme os seus critérios. Ok? No âmbito externo à sua, ou melhor dizendo, ao projeto, sua autoridade deixa eu pensar, é a autoridade funcional inerente ao seu cargo. Ok? É muito comum, pessoal, que o gerente de projetos ele tenha uma outra função na empresa, tá? É muito comum isso em empresas funcionais, de estrutura funcional ou de estrutura matricial.
em que você não é exclusivamente gerente de projetos. Você é, por exemplo, um gerente de um departamento e aí você assume os projetos relacionados ali ao seu departamento, por exemplo. Bem, vamos lá. Aí aqui nós vamos descrever as necessidades básicas de trabalho. Bem, nesse caso, é um preenchimento bem objetivo também, tá? Porque talvez aqui você pense que tem que já descrever todo o software e tal. Não, é bem objetivo. Então a gente pode pegar aqui o estudo de caso e avaliar isso aqui. Ó, aqui diz que eles têm que informatizar o controle de processos jurídicos, né? Vou ver aqui. Ó, aqui fala, por exemplo, que será necessária a aquisição de um computador para uso como servidor, né? E ver se tem algum resumo aqui do sistema. Fala da integração também. Ok. Vamos resumir assim. Será desenvolvido um sistema de controle de processos jurídicos com integração com sistemas externos pertencentes aos tribunais de justiça. Além disso, lá fala que deve ser adquirido um servidor, um computador para uso como servidor. Então vamos colocar assim. Será adquirido um computador para uso como servidor. E fala também o seguinte, e ó, que basicamente diz o seguinte, que tem que ter o treinamento, né? Fala do treinamento do sistema e fala inclusive do treinamento nas ferramentas de escritório, tá? Quando diz ferramenta de escritório, se refere a software de escritório, como por exemplo Word, Excel e tal. A empresa aqui ela solicita que isso seja responsabilidade da empresa Terra TI, né? Uma vez que eles não têm essa expertise em contratar. Aí até menciona que a Terra TI pode subcontratar esse serviço, mas que ela gerencia essa demanda. Aqui menciona isso aqui, ó. Ó, estamos cientes de que não é da responsabilidade da TI quaisquer necessidades de treinamento dos funcionários em aplicações desenvolvidas por terceiros. Contudo, gostaríamos que a Terra TI operacionalizasse tais treinamentos. Então, treinamentos de ferramentas, ou melhor, vamos colocar de softwares de escritório. E também o treinamento do sistema, né? Será desenvolvido o sistema de controle de processos jurídicos, com integração com sistemas externos pertencentes aos tribunais. Será realizado o treinamento do software desenvolvido com a equipe de usuários será adquirido um computador para uso como servidor e serão, vamos escrever assim, vai ficar melhor, né? Providenciados treinamentos de software de escritório.
Então vamos ler aqui o resumo. Será desenvolvido um sistema de controle de processos jurídicos com integração com sistemas externos pertencentes aos tribunais de justiça. Será realizado o treinamento do software desenvolvido com a equipe de usuários e será adquirido um computador para uso como servidor. Serão providenciados treinamentos de software de escritório. Ok. Aqui agora passamos então para as principais partes interessadas. Nesse caso, pessoal, a gente pode fazer também de uma forma bem resumida. Inclusive, nós podemos, nesse momento aqui, só escrever as funções, não precisa ser o nome da pessoa, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar patrocinador do projeto, equipe do projeto, advogados do escritório, secretárias do escritório, eu acho que só, né? Acho que só, acho que já tá bom. É de uma forma bem sucinta mesmo. Bem, passamos então à descrição do produto, melhor dizendo, descrição do projeto, certo? Deixa eu até, estou esquecendo de marcar aqui, destacar, né? Passamos então à descrição do projeto. Só que o item descrição do projeto tem 2 subitens, ou melhor dizendo, 3 subitens. Produto do projeto, cronograma básico do projeto, estimativas iniciais de custo. Certo? Então vamos lá. Produto do projeto, vamos descrever aqui de forma sucinta. Software de controle de processos jurídicos. Bem, em relação ao cronograma básico do projeto, nós também podemos escrever de uma forma bem sucinta. Tá? O que diz aqui para a gente no estudo de caso é que deve ser entregue em outubro. Nós vamos assumir a premissa de que a gente está começando o projeto em fevereiro, tá, pessoal? É uma simulação, né? Eu sei que a gente está em setembro, mas vamos fingir que a gente está começando lá em fevereiro. Então vamos colocar assim, o projeto iniciará em fevereiro de 2020 e deve durar, vamos lá, março, abril, perdão, ele vai começar em fevereiro, então vamos contar fevereiro também. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 9 meses. Deve durar 9 meses até a integração com os softwares dos tribunais. Deixa eu formatar isso aqui. Beleza. Estimativas iniciais de custo. Bem, também vamos preencher de uma forma bem sucinta e é uma estimativa bem inicial mesmo, um chute inicial, certo? Para fazer isso aqui, o que a gente vai fazer? Bem, primeiro eu montei aqui uma planilha que justamente pega lá de fevereiro até outubro. Que a ideia é fazer uma estimativa inicial, certo? Vamos pegar aqui o estudo de caso da Terra TI e aqui tem o custo da mão de obra lá. Então vamos colocar o seguinte, programador 2.500. Então programador 2.500, vamos supor que eu a princípio não vou usar programador em fevereiro, tá? Porque lá em fevereiro a gente vai começar a documentar, planejar, aí vamos supor que aqui em março a gente entra também documentando só que aí os artefatos do software, né, do design do software. Então lá para abril a gente começa a usar o programador. Então vamos colocar aqui em abril o programador, então aqui 2.500 seria aqui, certo? Beleza. Só que a gente não vai usar um programador só, né?
A empresa conta com 3 programadores. Ó. Então, vou colocar os 7.500 aqui. Vamos colocar como se todos os recursos estivessem disponíveis para a gente. Vou matar isso aqui como moeda, para ficar bonitinho. Então, nós vamos ter programador aqui em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro. Tá? Vamos assumir que em outubro não vamos ter programador. Por quê? Na reta final, né, uma vez que a gente vai implantar em outubro, eu penso o seguinte, se a gente está implantando em outubro, em tese, a parte de construção, de correção, já tem que ter concluído, né, em setembro. Porque depois vem treinamento, a implantação em si, né, então não pode ter ainda programador atuando ali, porque senão vai ser um caos. Então vamos assumir que um bom andamento do projeto teria que ter programador atuando no máximo até setembro. Beleza, e analista? Analista, nós temos 2 analistas, 3.500 cada um, né? Então, 7.000 aí o total. Vamos colocar que nós vamos ter analista aqui desde fevereiro. Nós vamos ter analista também em março, abril. Vamos lá, vou deixar aqui até abril. Depois eu vou voltar com analista e em agosto, certo? Por quê? Apesar de que nós vamos ter ali o analista de testes, mas vamos supor que o analista de sistema entraria aí também com os treinamentos, né? Ajudando o tester, o analista de testes. E aí, só que de repente a gente pode pôr aqui só um analista, ao invés de colocar os dois, vamos colocar um só. Certo? Tá, e o analista de teste, R$2.000, só tem um mesmo. Aqui analista de testes, R$2.000, vamos colocar aqui, 2.000. Professor, o analista de teste vai atuar desde agosto? Provavelmente sim, sabe por quê? Quando a gente fala de teste de sistema, não é só o teste da aplicação pronta. Né? A gente começa a testar as funções individualmente, né, os recursos, depois a gente começa a testar de forma integrada, depois a gente faz o teste no ambiente do cliente, tem vários testes para ser executado. Né? Ok. O gerente de projetos, que é o mais importante do projeto, né? Vamos colocar um salário bom para esse camarada, né? Porque, afinal de contas, ele vai fazer tudo acontecer. Então vamos pôr um salário aqui de R$9.000. E ele vai estar do início ao fim. Certo? Vai estar do início ao fim. Bem, uma coisa que eu não coloquei aqui foi o computador, né? Tem também o treinamento externo. Então vamos colocar aqui servidor e vamos colocar o treinamento externo dos aplicativos. Porque o treinamento do software de controle de processos jurídicos, esse a própria empresa vai fazer, né? Mas o treinamento de softwares de escritório, não. Ou mesmo que ela resolver fazer, ela pode cobrar valor por isso, né? Então, o servidor é um custo único, vou gastar uma vez só. Vamos colocar aí, chutar aqui um valor aqui para um servidor, R$20.000. E o treinamento, vamos supor que eles vão terceirizar e a empresa vai cobrar R$8.000 pelo treinamento. Certo? Então, temos aí, vai ser um custo único também. De repente, esse custo aqui poderia ser até transportado para cá, ó, mais lá para perto da implantação, né? Porque senão você ensina aqui no início, o pessoal já esqueceu tudo quando chegar aqui no momento de usar, né? Bem, agora que eu vou colocar aqui uma soma. Opa! Só programador 45.000. Mas é isso aí, tá, gente? Pessoal, projeto na vida real é isso aí mesmo. Claro, não é fácil, não é barato, não. Aqui, vamos totalizar aqui também. Não.
Ok, e aí eu vou colocar aqui. Perfeito. Agora a gente vai ter o total geral do projeto. Isso aqui, só lembrando, é um custo inicial, tá, pessoal? É um custo que não foi pensado direitinho, não. Tá? Quando a gente chegar na etapa de planejamento do projeto, aí a gente vai planejar os custos do projeto de uma forma detalhada, minuciosa, e com certeza o valor não vai bater com isso aqui, mas vai ser próximo. Por quê? Apesar de ser uma estimativa bem simples, bem trivial, mas ela já tem a capacidade de dar uma percepção inicial para a gente do custo, tal. Provavelmente o outro mais detalhado vai ficar possivelmente abaixo desse custo aí. Bem, então ficou aqui o custo inicial, R$ 159.500. Então nós vamos colocar aqui. Como deu 159.500, eu vou arredondar esse valor. Então, o orçamento para este projeto é de R$ 160 mil. Uma outra forma de estimar esse custo, ou melhor dizendo, né, outra forma de definir esse custo é justamente quando a gente tem um orçamento já fixo, tá? Por exemplo, vamos supor que você concorreu a um edital, tá? Que fornece, dá aporte financeiro, né, para um projeto, e aí nesse edital você tem, que você ganhou, né, você concorreu e ganhou, você já tem um orçamento limitado de R$ 200 mil, um exemplo. Então você vem aqui, estimativas iniciais de custo. O orçamento para esse projeto é de R$ 200 mil. Aí, nesse caso, você vai ter uma restrição de custo. Esse orçamento de 200 mil, limitado a 200 mil, ele se torna uma restrição de custo. E você vai ter que trabalhar o seu projeto em função do orçamento. Tá? Tem projetos que o prazo é muito importante, que é o caso desse, que tem o prazo nele é um limitante, é uma restrição. Né? E aí, porque eu tenho que implantar em outubro, certo? Nesse caso de um projeto que o custo tem uma limitação, aí o ponto forte desse caso aí é o custo do projeto, o orçamento do projeto. Aí, no geral, quando o gerente de projetos tem um orçamento limitado, o que ele faz? Ele faz adequações, às vezes, no produto, ou às vezes nos recursos que ele aloca, para conseguir atingir aquele orçamento limitado. Nesse caso aqui, a gente está assumindo que o orçamento não é necessariamente um problema, então a gente fez uma estimativa inicial para ter uma noção e jogamos essa estimativa inicial como o ponto de partida ali para o orçamento. Certo? Bem, vamos agora colocar aqui as premissas iniciais. Eu já expliquei em uma aula anterior o que são premissas, né? São fatos ou eventos que a gente assume que vão ocorrer. A gente não tem certeza se vão ocorrer, mas a gente assume. Por quê? Para a gente não trabalhar no escuro, né? Então a gente tem que assumir algo, ó, isso aqui vai acontecer, ou precisa acontecer, para que as coisas ocorram bem. Então nesse caso aqui, por exemplo, de cara uma premissa que a gente tem é que a gente vai ter que trabalhar com essa data, né? Vai ter que assumir que a gente vai conseguir desenvolver todo o projeto a tempo de implantar ele em outubro. Tá? Então a gente pode até colocar aqui, ó. A equipe conseguirá desenvolver, implantar e treinar até outubro de 2020. Agora vamos dar uma olhada aqui no estudo de caso para ver se a gente consegue identificar mais alguma premissa. Os pontos que eu destaquei aqui, que fala que tem que ser implantado até outubro.
Ó, aqui diz assim, será necessária a aquisição de um computador para uso como servidor. Neste caso, o levantamento deve ser realizado para que o proprietário possa providenciar a aquisição a tempo da implantação do sistema. Então tá. Uma outra premissa, ó. Será adquirido um servidor em tempo para a implantação do sistema. Outra coisa, aqui no nossa estimativa inicial de custos, a gente previu aqui 20 mil reais para a compra do servidor. Então isso é uma premissa também. Será adquirido um servidor com custo de até 20 mil reais. Tá vendo? A gente está assumindo uma premissa de que isso vai acontecer para dar certo. E ó, aqui diz também que o proprietário, nosso proprietário do escritório, na medida do possível, vão disponibilizar os 5 advogados, mais as secretárias, 3 secretárias, para dar suporte, tá, do negócio para a Terra TI. Então vamos lá. Isso é uma premissa também, porque vai que na prática, no dia a dia ali, a Terra TI não consiga ter acesso a essas pessoas, né? Vai ser um problema. Então é importante a gente registrar isso aí. Então, ou vamos colocar assim, a Terra TI poderá contar com o suporte de negócio dos advogados e secretárias do escritório de advocacia. Vamos ver agora se tem mais algum. Ó, que diz o seguinte. Isso aqui não é bem uma premissa, não. Ó, que diz o seguinte, inicialmente a integração com os tribunais será de uma via apenas, ou seja, os escritórios enviam informações via sistema para os tribunais relativos aos processos. Mas no futuro essa via pode ser de mão dupla, ou seja, os escritórios deverão receber informações dos tribunais. Isso aqui a gente pode registrar aqui uma premissa importante. Por quê? Vamos supor, tá, que a Terra TI, na hora de fazer a estimativa dos recursos, ela só vai pensar nas funcionalidades necessárias para a integração de via única, ou seja, o escritório só envia informações. E aí lá para perto, meados de outubro, setembro, talvez agosto, setembro ali, vem lá uma informação do escritório advocatício falando que não, que tem que ser, tem que se preparar para receber também as informações. Isso pode gerar um problema gigante no cronograma da Terra TI e nos custos também do projeto. Então é importante registrar isso como premissa. Vamos lá. A integração do sistema com de controle de processos jurídicos com os sistemas dos tribunais será de apenas envio de informações. Pronto, está registrado. Isso que é importante, tá, pessoal? Registrar, porque depois, se for necessário, a gente pode recorrer a essas informações que foram registradas. Olha só, aqui diz também, ó, soubemos que será necessário se adequar aos padrões definidos pelos tribunais para o envio das informações.
a gente pode registrar uma outra premissa aí, que é o seguinte. Vamos supor que o tribunal está exigindo que os escritórios façam a integração, tá? Mas aí vamos supor que, ao mesmo tempo que ele exige, ele atrasa a disponibilização desses padrões. Isso pode atrapalhar o prazo do projeto, certo? Então, é uma pena que aqui a gente ainda não sabe dizer em qual mês que serão desenvolvidas as funcionalidades relativas à integração, né? Mas eu me arrisco a dizer que elas vão ser mais para o final, né? Então vamos colocar aqui que até agosto, né? Então vamos colocar assim: os tribunais irão disponibilizar até agosto ou melhor dizendo, o padrão de integração. Por quê? Os tribunais eles têm que disponibilizar esse padrão a tempo, em tempo suficiente para que a empresa Terra TI desenvolva as funcionalidades da integração, certo? E aí é bom a gente ter essa data, tá? Ou pelo menos uma data aproximada, para o gerente de projetos trabalhar com aquela data no planejamento dele. Ou até mesmo para questionar, se for o caso. Ó, o tribunal vai disponibilizar em setembro. Como que vamos implantar em outubro? É muito em cima, para você desenvolver, testar, implantar, treinar, né? Então, vamos a princípio aqui, a gente pode registrar aqui agosto, mas vamos supor que quando chegar lá na fase de planejamento, você tem aqui uma nova data, não tem problema, você inclusive não pode ou não precisa vir aqui no termo de abertura e atualizar o termo de abertura. Você vai atualizar essa informação lá no gerenciamento de prazo do projeto. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó, aqui diz. Ó. Tá, vamos colocar também outra premissa. A Terra TI deverá providenciar o treinamento dos softwares de escritório. Vamos trocar essa palavra providenciar por operacionalizar, né? Operacionalizar. Fica melhor. Ó, aqui ele fala, ó, que na verdade é uma restrição, não é premissa não. Acho que aqui tá bom. Então a gente põe aqui um ponto final. Para um termo de abertura está ótimo de premissas. Tem premissas até demais. Tá? Porque o correto mesmo é a gente detalhar isso bem lá no planejamento. Restrições. O que seriam as restrições? É aquilo que restringe de alguma forma. Por exemplo, aqui eu acabei de identificar uma aqui. Ó, a gente já pode até pôr ela ali logo. O proprietário da empresa, do escritório, ele não autorizou horas extras. E não autorizou também funcionar a empresa ou dar treinamento fora do horário de trabalho. Então, ó, vamos colocar aqui. Isso é uma restrição, né? Porque restringe, né? Se eu não posso fazer hora extra, e se eu tiver com um cronograma muito apertado, eu posso ter um problema aí. O patrocinador não autorizou horas extras para treinamentos.
Ó, ele exigiu também que seja utilizada tecnologia gratuita e aberta para todo o sistema. Isso é restritivo também. Por exemplo, eu tenho que usar o Linux, eu não posso usar o Windows, por exemplo. Então eu vou ficar restrito a uma plataforma que talvez eu tenha que contratar uma mão de obra especializada ou algo assim. É uma restrição. Patrocinador não autorizou, ou melhor dizendo, patrocinador exigiu que software seja construído em ou com tecnologia aberta e gratuita. Restritivo também. Restrição também ao prazo, né? O sistema deve ser implantado até outubro, isso é uma restrição, de 2020. Me restringe no prazo. Ver se tem mais algum. Deverão as integrações deverão seguir os padrões estipulados pelos tribunais. Tá vendo como a gente vai lendo e vai surgindo assim? Isso também é uma restrição, né? Que restringe, eu não posso definir um padrão meu, eu tenho que usar o que os tribunais vão definir. E isso pode gerar uma série de riscos aí. Eu acho que está de bom tamanho para restrições também. Então vamos fazer isso aqui para um ponto final. Bem, administração. Nesse campo aqui, nós vamos preencher necessidade inicial de recursos, necessidade de suporte pela organização e controle e gerenciamento das informações do projeto. Vamos colocar aqui a gente está prevendo aqui, né? Que vai ter 3 programadores, 2 analistas, um analista de teste, então 6 pessoas. Então, o gerente de projetos poderá contar com uma equipe de 6 pessoas. Vamos formatar aqui, ficar bonitinho. De 6 pessoas, entre programadores, analistas de sistema e de testes. Além disso, poderá contratar, comprar, vou colocar assim, contratar e comprar conforme a necessidade e orçamento do projeto. Certo? Necessidade de suporte pela organização. A empresa poderá, ou melhor dizendo, fornecerá a estrutura física para a execução das atividades. Algo bem simples, sucinto, tá, gente? Tá bom, pessoal? Controle e gerenciamento das informações do projeto. O controle das informações
O projeto será realizado pelo gerente de projetos e será armazenado em banco de dados. Pronto. Algo assim, bem objetivo, sucinto. Feito isso, temos aqui o nosso Project Charter preenchido, certo? Temos aqui o campo para assinatura do patrocinador. Aqui a gente vem aqui e coloca uma data, 18/9/2020, né? E tá tudo aí, certo? Eu vou disponibilizar esse Project Charter preenchido, tá? Eu vou disponibilizar o template também. E vocês já têm lá disponível esse estudo de caso aqui. Então vocês podem ler, né, e ver os pontos de onde eu tirei cada ponto desse e fazer uma comparação. Isso depois, com certeza, vai ajudar vocês a preencher o termo de abertura de vocês. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui então. Até a próxima.